Tito, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios, na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, e em seu ensino mostre integridade e seriedade. Oremos. Senhor, dá-nos também agora, ó Pai, entendimento da Tua palavra, que o Senhor também possa ministrar aos nossos corações através da palavra pregada, e que possamos aqui extrair lições, ó Pai, para as nossas vidas, aprendizado, prática que traga, não só, Pai, a nossa vida, a constância, a maturidade, a edificação, mas também a própria glória e honra a Jesus. Essa é a nossa oração e é em nome de Jesus. Amém. Nesse domingo em que nós estamos falando sobre a honra aos veteranos, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta curta a um pastor numa igreja, numa ilha chamada Creta. Uma ilha, se você conhece ali um pouco a geografia do mar Mediterrâneo, a ilha de Creta é uma ilha que fica ali próximo à Grécia, próximo ali que na época era uma parte também dominada pelo Império Romano, e sabemos pelos comentários que Tito foi um companheiro de missão de Paulo. Paulo agora é um apóstolo veterano, ele é um homem ali já sênior, passando já as suas instruções finais. Provavelmente Paulo já estava preso, Paulo já estava também limitado nas suas ações, mas ele ainda tinha uma caneta na mão, né? Naquela época não era uma caneta, mas ele tinha ali a instrumentalidade da escrita. Ele podia ainda compartilhar aquilo que ele entendia ser necessário, e ele usa desse artifício para não só falar com Tito, mas também com Timóteo. As cartas de 1ª e 2ª Timóteo e Tito são conhecidas como cartas pastorais, cartas que têm um foco no líder da igreja local. E nós vamos ver aqui nesse capítulo 2 um pouco dessas orientações, dessas diretrizes que o apóstolo pede para que Tito não deixe de se ater a elas, de praticá-las e instruir a sua comunidade. E eu gosto desse capítulo 2 porque ele vai abordar esta dinâmica que existe entre os mais velhos e os mais jovens, os veteranos, né, e os não veteranos. O que seria o contrário dos veteranos? Os calouros, né? Os calouros, o pessoal de cabeça branca e o pessoal, né, ali ainda de espinha no rosto, né? E a gente vê uma conversa para uma igreja intergeracional. E aqui a gente tem uma primeira lição. A igreja tem que ser uma comunidade local, uma igreja que reúna todas as idades, todas as gerações. Eu busquei aqui algumas informações que o Observatório Nacional da Família apresentou através ali de um trabalho que eles fizeram, mostrando a representatividade dos veteranos, principalmente da população brasileira de 60 anos mais, com mais de 60 anos. E hoje, os veteranos
os 60 a mais, representam ser quase que 15% da nossa população. 15% da nossa população hoje tem mais de 60 anos. Porém, em 2060, que é pouco menos de 40 anos, daqui a 40 anos, 1/3 da nossa população brasileira terá mais de 60 anos. A população brasileira está envelhecendo. Quando eu era mais jovem, falava que a população brasileira é uma população de maioria de jovens, onde existia uma taxa de natalidade até alta em comparação com alguns outros países, mas o fato é que nós hoje temos uma taxa de natalidade baixa, a ponto de que, para os próximos 40 anos, há uma tendência no aumento do número de uma população mais velha. Mas tem boas notícias. Diz que em 1940, a expectativa de vida do brasileiro era em torno de 45 anos e meio. Então, eu já não estava mais vivo. Amém que eu não nasci em 1940. Não estava na minha vida ativa em 1940. Mas, hoje, em 2019, isso até antes da pandemia, cresceu para 76 anos de expectativa de vida. Isso é em média. Mas já avançamos bem, mas ainda estamos aquém de algumas outras nações. Por exemplo, no Japão, a expectativa de vida passa dos 80 anos. A gente tem aqui uma família que voltou lá do Japão e contou para a gente lá que os velhinhos lá têm rodinha no pé. Não param, vai para lá e para cá, parece os robozinhos assim. Será que não são robôs? Teorias das conspirações. Não, vamos lá. E diz que, então, lá tem uma taxa de expectativa de vida maior, mas nós estamos melhorando. Mas sabe qual é o maior desafio em relação a essa população mais velha? No Brasil, nos nossos dias, está relacionado com a renda. A renda dessa população, dessa camada. Porque, ao envelhecer, aumentam-se muitas vezes gastos com remédios, com saúde. Existem alguns desafios peculiares a esta faixa etária, mas também é sabido que muitos também perdem renda nessa parte da sua vida. E olha que coisa. Quase 70% dessa população com mais de 70 anos vivem hoje no Brasil com apenas 2 salários mínimos. 70% dessa população hoje vive com apenas 2 salários mínimos. E olha uma outra realidade. Dessa mesma faixa etária de 60 anos mais, eles têm hoje aumentado a sua responsabilidade, muitas vezes, no sustento das suas famílias. Se no passado, quando você se aposentava, você ficava mais tranquilo, os filhos já estavam, vamos dizer assim, prontos e instruídos e vamos dizer assim, bem economicamente, o que tem acontecido é que a cada geração, mais a terceira idade tem sido responsável pelas grandes despesas da família. Hoje, pelo menos 10% dessa população, ela é o arrimo da família. Então, isso também mostra que um desafio para manter essa expectativa de vida também traz a questão financeira. E isso é interessante, nós como igreja precisamos prestar atenção, pensar como também entender essas realidades. Mas eu trago isso para que a gente entenda um pouco mais esta realidade. E eu vejo que inclusive na nossa igreja, não fiz esse estudo, mas a impressão que eu tenho, pelo aquilo que eu tenho acompanhado, é também os 60 mais, os veteranos, os que mais contribuem fielmente com a vida financeira da igreja. Eu tenho visto uma fidelidade muito grande. A gente teve agora, algumas semanas atrás, nós nos despedimos da irmã Eda, a avó Eda, muito querida de todos. E alguns de vocês sabem que iam lá visitá-la, e eu fui também algumas vezes. Quando você ia lá,
ela mandava o filho dela buscar o envelope da igreja, porque ela fazia questão de quando fosse o filho lá buscar o salário dela lá no banco, que ela já tirava lá o valor que ela tinha, e ela não podia trazer, mas ela queria, e aí tinha vez que ela mandava trazer o envelope referente ao ano todo dos seus dízimos. E a gente vê a fidelidade dessa geração. Por isso, o título da minha mensagem hoje fala sobre a sabedoria, a experiência dos veteranos. E como isso é um tesouro para a igreja local. A sabedoria e a experiência dos veteranos são um tesouro para a igreja local. E nós vemos aqui alguns exemplos que o texto nos traz. O versículo 1 do capítulo 2 de Tito, Paulo, ele diz para Tito assim, ó Tito, você é o pastor, você fale de acordo com a sã doutrina. Não vai sair aqui, né, do texto, prega o texto. Fique fiel. Mas aí o versículo 2, ele fala assim, e ao mesmo tempo ensine os mais velhos, ensine os homens, os veteranos, que eles devem ser moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. O que significa isso? Quando Paulo diz que os mais velhos devem ser moderados, o texto original ele usava essa palavra moderado com relação à bebida alcoólica. Por quê? Nós que seguimos a tradição cristã, fomos propondo algumas regras, e ficou condicionado que crente não bebe, que crente se abstém de bebidas alcoólicas. O que nós temos no contexto do Novo Testamento é que nunca houve uma diretriz para que se abstesse das bebidas alcoólicas, mas sempre existiu ponderações e recomendações, inclusive quando se recomendava a escolha dos presbíteros, que fossem homens, que não fossem dados, né, ao muito vinho. E aqui continua, é a mesma ideia. Porque a gente fala, ontem mesmo eu vi uma reportagem falando daquela questão do bafômetro, lá que está sendo cada vez mais uma prática de fiscalização. E como tem aumentado o número de pessoas que estão se negando a serem testadas pelo bafômetro. Porque é uma realidade na nossa sociedade, o abuso no uso do álcool. E nós, os crentes, não necessariamente precisamos nos abster, mas é imprescindível que haja um controle, que haja um domínio próprio. E se aqueles que não têm domínio, porque nós também sabemos que existe, inclusive, alguns que são até geneticamente propensos a ter a adicção pelo uso do álcool, que precisam então decidir abster-se totalmente. E nós precisamos entender que para os mais velhos, isso também continua sendo uma regra, porque parece que quando a gente fica mais velho, a gente acha que a gente pode. Fiquei tanto tempo sem, né? Já meus filhos já casaram, já está todo mundo encaminhado. Agora, né, eu vou ficar de boa. Mais ou menos, não é muito. Mas o que o Paulo está dizendo? Que é para continuar sendo exemplo. Eu posso falar aqui que poucas vezes eu vi o meu pai, assim, tendo contato com bebida alcoólica. E eu tenho certeza que isso foi fundamental para as nossas vidas, para a vida minha e dos meus irmãos. Nós nunca fomos proibidos, mas nós nunca tivemos interesse, porque não era algo que era imprescindível, que tem que ter. E eu vejo hoje, parece que tem que ter. Fala em churrasco, ela fala, né, na bebida lá dourada. O que eu falei? Bebida dourada. O que vocês estão... Estou falando do Guaraná. Vocês que estão pensando coisa...
Mas nós precisamos entender, e quando mais velhos somos, nós precisamos aprender a continuar sendo exemplos. A idade pode fazer com que alguns dos veteranos se tornem pessoas mais assim, elásticas nos seus fundamentos, nas suas fronteiras. E a gente precisa continuar mantendo o bom senso, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, na esperança e no amor. Sabe o que isso significa também? Que a idade, ao crescer, ao aumentar a nossa idade, ao envelhecer, nós podemos nos tornar pessoas insensíveis, pessoas amargas, cínicas. E é verdade. Quantas vezes eu não conversando com pessoas mais velhas, e que estão extremamente críticas, amargas, estão assim, de mal com a vida. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que entendem os caminhos do Senhor, precisam permanecer firmes, sadios na fé, no amor e na perseverança. A história ainda não acabou. Hoje de manhã, vocês deram risada quando eu falei que o segredo da longevidade é não morrer. Mas não fui eu que falei isso. Foi Inácio de Loyola Brandão, acadêmico, lá da Academia de Letras. Perguntaram para ele, qual é o segredo da longevidade? Ele está com 89 anos. Ele falou, meu filho, é não morrer. Sabedoria. Mas o que é esse não morrer? É não morrer também dentro do coração, é não morrer emocionalmente, mas é manter a esperança, a perseverança. Os dias se tornam mais difíceis, a realidade diz que, inclusive para o brasileiro, o veterano brasileiro, para o idoso, é mais difícil a realidade financeira, e muitos de vocês têm essa experiência, mas isso não é motivo para a gente desanimar, mas a gente continuar mantendo a nossa fé. Por quê? Porque ela é essencial como testemunho para os mais jovens. Se quando nós éramos mais jovens, nós éramos insistentes em ensinar os nossos filhos, discipliná-los, a cobrar deles, e agora que a gente fica mais velho, a gente larga a mão, então tudo aquilo que de alguma maneira a gente instruiu, inculcou, como diz a palavra do Senhor, qual é o sentido? Porque os nossos filhos também estão olhando, eles estão prestando atenção na nossa fé. Essa fé faz sentido? Hoje, é fato, existe uma nova geração de jovens que não vêem sentido na fé cristã. Eu acabei de vir de um período de estudo, num mestrado, eu estou fazendo numa escola de origem luterana. E os luteranos, eles dizem que eles são a primeira igreja protestante do Brasil, porque eles tiveram a aprovação pela Constituição de 1824, quando foi declarada a liberdade religiosa no Brasil, a igreja luterana se tornou a primeira igreja protestante do Brasil. Então, ano que vem, eles vão completar 200 anos de igreja luterana no Brasil. Mas sabe qual? Eu li um artigo que foi até parte dos meus estudos, falava assim, os aspectos de uma espiritualidade luterana para os nossos dias. E o autor do artigo dizia que eles precisam retomar a espiritualidade cristã de maneira que faça sentido para as novas gerações de jovens luteranos. Porque os jovens de origem luterana não estão mais conectados às suas comunidades, não estão mais buscando a palavra, estão totalmente alheios. E eu vejo que isso não é uma realidade só luterana, é uma realidade batista, é uma realidade presbiteriana, é uma realidade metodista. Poucas são as igrejas locais que conseguem articular de maneira a manter viva a sua fé a ponto de que ela faça sentido para as novas gerações. E nós queremos, como primeira igreja batista de Campinas, manter essa fé viva. E isso é fundamental que parta também dessa prática
dos mais velhos. Nós, os mais velhos, precisamos nos mantermos perseverantes e articular, conversar. Porque existia, inclusive, uma expectativa que no século XXI já quase não houvesse mais pessoas que buscassem espiritualidade. Porque no final do século passado, um outro estudioso alemão chamado Nietzsche declarou a morte de Deus. Mas o fato é que mesmo passando 20 anos, nesse novo século, os jovens continuam procurando por Deus. Talvez não procurem mais nas igrejas cristãs, mas ainda existe a sede por aquilo que a gente pode chamar de espiritualidade. A espiritualidade é uma palavra que foi agora absorvida pelo meio corporativo. Em encontros e workshops, sempre tem alguma pauta falando sobre espiritualidade nos negócios, espiritualidade no mercado de trabalho. Agora nós, os crentes, nós recebemos o privilégio de conhecer a espiritualidade cristã, que a nós foi revelada através de uma pessoa, que é chamada de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E essa espiritualidade, ela ainda faz sentido nos nossos dias. Ela ainda faz sentido para a vida dos mais novos. Talvez ela precisa ser compartilhada de maneira que faça sentido para eles. Eu gosto da maneira como a Mocidade para Cristo, e o nome já ficou velho já, né? Porque ninguém mais chama os jovens de mocidade. Mas eles tinham um lema de falar assim, ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Nós não vamos abrir mão de Jesus. Jesus é a nossa rocha. Mas nós estamos dispostos a apresentar uma espiritualidade que faça sentido para os tempos de hoje. Talvez para nós, os mais velhos, isso vai nos tirar da nossa zona de conforto. Talvez algumas coisas que para nós não eram discutidas, nós vamos ter que discutir. Nós vamos ter que discutir alguns papéis, vamos ter que discutir gênero, vamos ter que discutir sexualidade. Nós não vamos aqui dizer que nós não vamos abrir mão daquilo que nós cremos que é certo ou errado. Não estou dizendo isso. Mas eu quero dizer que nós precisamos abrir diálogo, conversas. Porque a nova geração é uma geração sedenta, buscando algo que faz sentido. Nunca antes na nossa sociedade, tantas pessoas têm decidido por terminar a sua vida antes do momento natural, do momento certo. Por quê? Porque elas olham para aquilo, para frente, e elas não veem esperança. E se nós, os mais velhos, que já vivemos 60, 70 anos, estamos lamentando e vivendo uma vida que reflete a esperança, nós estamos dando a eles os argumentos para que eles também não busquem mais esperança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes da sua maneira de viver e não serem caluniadoras. Olha só que interessante. Sabe o que é no grego caluniador? Como é que é escrito caluniador em grego? Diabolos. Porque o que Paulo está dizendo que mulheres não sejam literalmente usadas pelo diabo. Porque o diabo é o acusador. Diabo significa aquele que fomenta. E eu não preciso aqui dizer que muitas vezes as mulheres mais velhas, elas se permitem ser usadas pelo diabo com a sua maneira de se expressar, a sua maneira de falar. Quando a gente fala com os casais, é fato que muitas vezes os homens exigem o respeito das mulheres e as mulheres exigem o amor dos homens. Mas como existe uma falta de sintonia, o que acontece é que os homens deixam de amar as mulheres através da não sensibilidade de atender às suas linguagens do amor, e a mulher, ela também deixa de respeitar o homem, principalmente através da sua fala, do seu discurso, da maneira pejorativa como ela
critica, como ela fala das coisas. E nós aqui temos visto também, dentro da igreja, nós precisamos aprender a ver a realidade, ensinar as mais velhas a serem reverentes, a não caluniar, não falar coisas que não convém, mas nem serem, olha aí, aqui ele não descarta também, nem escravizadas a muito vinho. Porque isso não é uma situação que só é uma realidade no mundo masculino, mas também no mundo feminino. E é fato, eu tenho também visto mulheres, eu não estou falando da nossa igreja, mas de mulheres que eu já acompanhei, mulheres cristãs, que no final da sua vida começam a usar do álcool como muleta, como substância para entorpecimento, anestesiamento da alma, do coração, porque vivem também realidades difíceis. Mas não é isso que nós queremos. Queremos que o quê? Que elas sejam capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos, a serem prudentes e puros. Curioso que a palavra, Paulo fala, ele não fala para Tito ensinar as mais novas. Ele fala que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas. O pastor, no seu papel masculino, ele tem uma ponte com os homens mais novos. Mas não é o papel do homem mais velho pastorear as mais jovens. As mais jovens têm um papel de serem acolhidas pelas mais velhas. E isso é uma coisa que os veteranos podem ensinar e acolher e trazer essas orientações para essas mulheres mais jovens, a serem prudentes e puras. Até uma outra versão, a minha está, a estarem ocupadas em casa, mas tem uma outra versão, a serem boas donas de casa. E também, nós precisamos também aprender a ler a nossa realidade hoje. Muitas mulheres também estão no mercado de trabalho, ocupam papéis importantes. Se a realidade do texto, no Novo Testamento, era as mulheres serem exemplos na sua casa, hoje nós também precisamos de mulheres mais velhas que tenham conseguido, de alguma maneira, ter uma vida de equilíbrio entre o lar e o mercado de trabalho, que possa ajudar a estas mais jovens a também entenderem, porque eu tenho também visto uma falta de equilíbrio das mais jovens, de buscarem com tanto empenho a ascensão no mercado de trabalho, que elas estão abrindo mão de casamento, abrindo mão de filhos. E eu fico um pouco triste, porque a gente começa a perder o sentido, o propósito dado por Deus. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes, e aí ele volta para o pastor, em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Algumas lições que eu vejo aqui, os veteranos, vocês precisam ser exemplo de vida piedosa. Os idosos têm uma oportunidade única de serem exemplos vivos de uma vida piedosa e consagrada a Deus. A jornada de fé de cada um de vocês existem lutas e vitórias, e pode inspirar e encorajar gerações mais jovens a seguir o caminho do Senhor. Os veteranos têm a responsabilidade de transmitir seu conhecimento e as suas experiências espirituais às gerações mais novas. É o papel dos mais velhos serem os mentores e conselheiros dos mais jovens e fortalecer a fé deles e prepará-los para enfrentar os desafios da vida com base nas Escrituras. E eu penso muito nos nossos netos, com aqueles que a gente passa tempo de qualidade. E eu vejo muitos vovôs com muita boa intenção, presenteando, dando regalias, e aí tem que fazer isso mesmo, mas não esqueçam da fé cristã, de oferecer a eles a fé, de oferecer a eles a palavra. Eu sempre vi os meus pais, às vezes eu deixava os meus filhos mais menores lá com eles, e eles acolhiam, e aí meu pai depois ficava ensinando o versículo para o Henrique, para a Marina, e eu ficava, eu devia estar ensinando, mas que bom que meu pai está, saíam de lá com o Salmo 23 decorado.
Aquela oração que só o vô sabe fazer quando o neto vai para casa. Porque como é que a gente aprende a orar? A gente aprende orando e vendo os outros orar. Então nós precisamos continuar orando, continuar insistindo, inculcando no coração dos mais novos a nossa fé. A igreja deve ser uma família unida, onde diferentes gerações se amam e cuidam uns aos outros. Os veteranos trazem estabilidade, paciência e compaixão para os relacionamentos com os mais jovens, tornando a igreja um lugar acolhedor para todos. Hoje nós temos uma geração de jovens ansiosa, angustiada, que não tem paciência. A gente precisa trazer para eles alguns relatos de como era a fotografia na década de 80. A gente tirava foto, primeiro não sabia nem se ia sair, depois ainda tinha que revelar. E dependendo do lugar que você ia, porque era mais barato, demorava mais. Né? Porque era muito caro aquela revelação 1 hora. Revelação em 1 hora, você ficava 1 hora no shopping rodando, né, para pegar a foto no mesmo dia. Existe uma geração que não sabe o que é isso, não sabe esperar. Ansiosa. E nós, os mais velhos, nós temos condições de ensiná-los, de contar a eles que as coisas às vezes acontecem, não da nossa maneira, não no nosso tempo, no tempo de Deus. Eu já falei, mas eu vou repetir, a oração é uma das armas mais poderosas que a igreja possui, e nós, os veteranos, temos um papel essencial como intercessores fervorosos. A sabedoria e a intimidade com Deus capacitam os veteranos a liderarem oração, trazendo bênçãos, proteção sobre toda a comunidade. Uma das coisas que eu mais amo é quando eu encontro a Regina e ela fala para mim assim: eu estou orando por você, hein? Você fica firme aí, hein? Não pede para sair. Estufa esse peito e encolhe essa barriga. Eu estou orando por você. Mas isso é bom para mim. Isso é essencial. Porque talvez nós, os mais velhos, não temos mais as condições para enfrentar algumas realidades, algumas dinâmicas. Mas nós sabemos orar. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e lutar por esta nova geração de joelhos no chão. Continuar perseverando, e eu tenho visto muitos de vocês orando pelos filhos, pelos netos, mas vamos orar por toda uma nova geração de discípulos e discípulas de Jesus, para que eles sejam os instrumentos que Deus vai usar para esse mundo tão caótico que a gente está vivendo. Esse mundo que às vezes ele mudou tanto. A gente se sente perdido, eu já me sinto perdido. Tem coisa que eu já falo assim: Henrique, resolve aí, que eu não sei como é que é. Esse negócio aqui não está funcionando não, vê aí para mim. Não é? E eles vão lá, plim, 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 rapidinho, ainda chama a gente de burro, né? Essa parte a gente precisa ainda demonstrar melhor. Mas eles têm competências que nós não temos, e é eles que vão enfrentar as realidades, eles têm as ferramentas. Mas nós podemos orar, podemos acolhê-los, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus. O impacto dos veteranos na igreja local transcende a sua própria vida, pois as suas sementes de fé continuam a germinar em futuras gerações. Vocês creem nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. E ao seguir os exemplos dos veteranos piedosos, construímos uma fundação sólida para o futuro da igreja e honramos o legado deles, que eles deixaram para nós. Então, veteranos queridos do meu coração, continuem perseverando, não desanimem, continuem seguindo em frente, um dia de cada vez. Hoje também eu conversei com uma irmãzinha querida, e eu acho que ela está nos assistindo. E ela falou: tem enfrentado dias difíceis. E diagnósticos ruins estão para acontecer, ela falou. Mas ela falou assim para mim: mas nós vamos viver um dia de cada vez, né, pastor? Nós vamos viver um dia de cada vez. Sem ansiedade. Porque a gente olha para trás, e se tem gente que pode dizer o que Deus já fez, somos os nossos mais velhos. Que já passamos por cada uma, e a gente sabe o que Deus é capaz de fazer. E a gente vai seguir em frente, vencendo, porque a nossa história, hoje o pastor
Fábio também falou uma coisa muito verdadeira, que nós já estamos vivendo a realidade da eternidade. Que muitas vezes a gente vai chegando já no segundo tempo da nossa vida, e a gente vai, né, meio que ali tentando entender quando vai ser o apito final. Gente, não tem apito final para o crente. Tem uma pausa para uma vida eterna. Nós já fomos salvos da morte. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. O que nós vamos viver ainda é uma consequência da realidade do pecado na nossa carne humana. Mas nós temos a esperança na ressurreição dos mortos. E nós já estamos vivendo as realidades eternas hoje. E mesmo que nós não viemos a testemunhá-las aqui, nós as testemunharemos na eternidade. Porque nós temos a esperança naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Amém. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, pela tua boa mão. Obrigado pela nossa igreja, pela primeira igreja batista de Campinas. Pelos veteranos que aqui representam, ó Pai, literalmente 123 anos de história dessa igreja. Ó Pai, eu não tenho ideia de todas as histórias que já passaram por esta igreja, mas eu sei que todas elas tinham propósitos, trouxeram, Pai, muitas vezes dificuldades, mas também trouxeram vitórias. E esta igreja continua viva pelo teu sustento, pelo teu cuidado. E eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada homem, cada mulher, que já no passado, ó Pai, se colocou diante de Ti, se prostrou de joelhos, se colocando, Senhor, como alguém que estaria ali, cuidando para que as novas gerações pudessem estar ouvindo a Tua palavra, e que nós hoje que temos esse legado, possamos continuar seguindo em frente, um dia de cada vez. Mesmo que com a idade, as enfermidades, as deficiências, que elas muitas vezes são difíceis de superar, elas não sejam um impedimento para que os nossos corações continuem sadios, para que a nossa esperança continue corajosa, para suportar todas as provações, sempre cheios de graça e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.